aí na questão dos princípios de gestão, né? Vimos aí o negócio abrangente restrito, missão, visão, valores, vocês vão completar. A ideia agora é para exemplificar, eu vou passar um vídeo bem curto, né? Do Gladiador, que é um filme conhecido, né? Eu acho que, não sei se todos já assistiram. Alguém não assistiu? É mais fácil perguntar assim, né? Todos já assistiram o Gladiador? Já. Já, né? Sim, sim. A maioria. Professor, só uma pergunta antes de eu passar o vídeo. É que eu entrei a partir das 10 horas. Me falaram que teve presença só para poder colocar a minha, o Biratã. O Biratã. Ah, não, mas eu até falei com você. O Biratã está aqui. Sim, sim. E eu queria tirar uma dúvida aqui, também que foi comentado a critério da avaliação. O senhor pode só repassar rapidinho como é que vai ser o critério de avaliação? A avaliação é presença, 10%. Depois tem 2 trabalhos. Um é esse que a gente está fazendo em conjunto, aí vocês vão completar esse trabalho no Word, que eu já mandei para o grupo, e depois vou postar no pós-ADM UF lá, no Moodle, né? Esse trabalho em Word. E o outro é uma apresentação que vocês vão fazer em cima de um BSC de uma empresa. Vocês vão apresentar, vão pegar um modelo balanceado de métricas e apresentar. Pode apresentar em grupos, o importante é que todos falem e se apresentam de fato, né? Não pode só a voz, quero ver a pessoa ali, entendeu? Então, aí vocês podem gravar uma aula, tipo uma aula dessa aqui, onde todos se apresentem, falem o nome, né? Expliquem o assunto lá do BSC, cada um explica uma parte. Esse vídeo gravado, como essa aula aqui, vocês mandam um link e postam o link no Moodle, né? Se tiver dificuldade, a Daniela pode explicar como fazer isso, tá? Que é a nossa apoiadora aqui da disciplina, tá? E o Kiss, né? O Kiss também tem lá no Moodle, o Kiss. Eu vou avaliar se vocês todos fizerem o Kiss e tiver ok, beleza, eu vou considerar lá os 30%. Se não tiver dificuldade, etc., né, a gente considera ele como um plus e não como uma nota, né? Então, a nota vai ficar fechada em 10% presença, 60% desses 2 trabalhos e 30% do quiz. Se tiver problema no quiz, a gente vai considerar, e os trabalhos forem bem estruturados, né? Então, aí eu vou considerar os 2 trabalhos e o quiz eu desconsidero, apenas vou considerar como um plus para quem fez, né? Só isso, tá bom? Aí, no caso, teria todos os quiz, né? O quiz, na hora que você vai fazendo, ele já vai dando uma pontuação lá no Moodle para mim. E aí tem vários ali, né? Tem aula 1, aula 2, aula 3. Sim, são todos. Eu vou liberar ainda o resto, né? Porque tá ali até a aula 5, se não me engano, né? Ali no Kiss, ele está indo até as 5. Mas Qual vai ser a data, professor, de entrega? É 15 dias depois da última aula. Então, agora eu faço assim, vamos supor, o pessoal entregou, né? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu sair desse compartilhamento aqui e entrar no outro. Vamos supor, o pessoal entregou 15 dias depois. Aí eu vou lá e vou dar a nota. Quem não entregou fica sem a nota. Na hora que entregar, eu vou lançar a nota, entendeu? Só para não prejudicar quem entregou a tempo, né? Tá? Ou seja, eu não vou reter a nota por conta de tenha 1 ou 2, ou não sei quantos, né? Esperando aí. Beleza, obrigado. Aqui no sistema, vocês vão entrar aqui e aqui eu vou... Opa, o que houve? Entrei e saí. Eu vou entrar aqui, aí aqui, ó, tem... Onde é que tá? Aqui... estudo de caso, turma 12, tá certo?
Esse arquivo aqui, eu vou substituir ele por esse que a gente está escrevendo junto aí, tá? Aí tá aqui até a aula 5, tá liberado, né? Aí eu, hoje ainda, né, vou só liberar aqui, até liberar já, as aulas seguintes. Então, por exemplo, essa aqui, vou liberar, é a 6, né, que é para próximo sábado já, entendeu? Exibir tópico, liberar. É muita coisa, parece que é muito, né? Mas é porque eu quebrei a disciplina em vários pedacinhos, porque hoje em dia ninguém aguenta ouvir um negócio mais do que 10 minutos. Então, os vídeos que estão aqui das aulas, eles estão nessa faixa de 10 minutos, tá? Aqui é um caso extra, né? Que eu vou também liberar. É só para a aula que vem, tá, pessoal? Depois aqui também uma parte extra de curva de valor. Avaliação, vocês façam avaliação. As aulas online vão entrar aqui. Não entrou nada porque está acontecendo, né? Aqui os trabalhos, vocês anexam aqui, ó, nessas entregas de trabalho, estudo de caso, é o que a gente está fazendo em conjunto. O link do vídeo é o vídeo que vocês vão montar do BSC, e a curva de valor, se eu chegar da curva de valor, teria mais um trabalhinho extra aí, mas é opcional. Aqui tem os vídeos que eu apresentei, alguns, né? Outros eu não tenho como apresentar. Então, esses 200 anos em 4 minutos, já está aqui, é só você assistir. Tem outros aqui que eu ainda não falei sobre eles, tá? Mas eu vou falar depois, e está todo o material aí, tá bom? Então é isso. Deixa eu sair aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Eu montei aqui um esquemáticozinho, ó, que é esse aqui. Perguntas, né? Então, quais são as perguntas? Deixa eu ver, está escrevendo. Perguntas é o seguinte, eu vou passar um trecho de um filme, tá? E nesse trecho, eu vou pedir para vocês responderem a essas perguntas, tá? Então, primeiro, qual é a visão desse trecho do vídeo, né, do gladiador? Qual foi a visão de futuro? Qual a missão deles? Qual foi a estratégia 1? E que atividades, projetos, eu chamei de projeto, né? Relacionado à à estratégia 1. Então, ele montou uma estratégia. Nessa estratégia, ele operacionalizou com 2 projetos. Aí, quero saber qual o projeto 1, qual o projeto 2. Depois, ele mudou de estratégia. Aí, ele foi para uma estratégia 2, e aí também montou 2 projetos para executar essas 2. Tudo com o mesmo objetivo. O que eu quero dizer nesse exemplo é que as estratégias, elas podem ir mudando com o tempo, em função do ambiente externo, né? E é isso que a gente tem que observar ali nesse trecho, tá bom? Tranquilo? Então, eu vou parar aqui. Passar aqui. Já está. Então, agora é só compartilhar o vídeo, ver se vocês vão estar ouvindo bem. Vamos iniciar a apresentação. Conseguiram assistir? Sim. Uhum. Sim. Muito bem. Bom, então, vocês estão prontos aí para responder as perguntas. Vamos lá. Qual foi a visão? Visão, missão. Visão de futuro. Missão. Vou voltar aqui, né? Fica mais fácil. Vou botar aqui com outra tinta aqui.
Pronto. Visão. Qual é a visão de futuro? Sobreviver. 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 Qual foi a estratégia? Permanecer junto. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, permanecer junto. Então, se ficarmos juntos, ficar juntos. Sobreviveremos. Se ficarmos juntos, sobreviveremos. Qual é a missão? Derrotar o inimigo. Derrotar o inimigo. E no iníciozinho ali que eles se defender. Se defender é lutar, né? E morrer com honra, se tiver que morrer, né? Então, é o lema deles, né? Lutar e morrer com honra, se tiver que morrer, né? É o lema dos gladiadores, né? Muito bem. Aí o Maximus, né, que é o líder naquele grupo, porque o chefe deles era o Haken. Quem assistiu o filme aí, ou viu mais ou menos, né? O Haken é que era o cara que mandava nos gladiadores, né? E o Maximus era aquele que era general e virou gladiador. Bom, naquele momento, ele era a liderança e ele falou, se ficarmos juntos, sobreviveremos, né? Se ficarmos juntos, sobreviveremos. E aí montou a estratégia de ficar juntos. Qual foi a primeira ação dele, o projeto aqui? Aliás, já falei, né? Não, falei mais ou menos, né? Que é aquele de ficar junto, que era bloco único, não é isso? Bloco único. Isso. A primeira foi ele formar uma estratégia de defesa ali, bloco único. Bloco único. Que é aquela estratégia romana. Uhum. E a ação 2? E depois ele ataca. Aí como é que ele ataca? Qual é o segundo projeto dele ali? É porque foi rápido, né? Não sei se você lembra. Eu já ouvi. Formar colunas? Vamos? Formar colunas para atacar? Formar colunas já foi a segunda, lá no final. Esse daqui foi o diamante, não sei se vocês lembram. Diamante. O diamante é esse bloco único, aí quando a biga chega próximo, ele bota uma cunha ali e a biga vira, né? Então, ele primeiro formou o bloco único, depois diamante. Aí, quando eles estavam juntos, né, a biga estava chegando próximo, aí ele gritou lá, diamante, diamante. E aí o pessoal fez a cunha e virou a biga. Quando isso aconteceu, ele viu que tinha a opção de montar outra estratégia. Qual foi a segunda estratégia dele? Vocês lembram? Eu vi que ele ataca, no caso, ele toma posse, acho que de uma briga. E, no caso, ele inverte a ação, né? Ele passa a coordenar o ataque para... Isso. Contra os que lutavam contra a Ordem. Isso, exatamente. Então, na estratégia 2, em vez de ele ficar juntos, né, eles criaram 2 blocos, né? Um bloco foi para empurrar aquela biga e limpar a área ali para criar uma armadilha ali, né? E o segundo pegou o cavalo e entregou para o Maximus para ele servir de chamariz para outra biga, né? Então ele dividiu o grupo em 2, né? Nessa segunda estratégia. Sendo que no projeto 1 aqui, foi um grupo, eu vou botar aqui, grupo 1, né? Foi para a biga, vou botar assim, né? E o grupo 2 foi para o cavalo, né? Foi pegar o cavalo lá para entregar para o Maximus, né? Para ele, usando o cavalo, servir de isca para outra biga. E no projeto seguinte, aí veio aquele que alguém falou aí, ó. Foi coluna única, né? Coluna única.
coluna única. Então, formou-se uma coluna de um lado e do outro, né? E o Maximus passou no meio. Não sei como é que ele passou, né? Porque, na verdade, aquelas bigas têm um ferro ali na roda. Não sei como é que o cavalo passou ali, não cortou as pernas do cavalo, mas é filme, né? Então vale tudo, né? Então, na segunda ação, né? Ele já mudou o projeto dentro da mesma estratégia, né? Bom, o que a gente aprende com essa pequena história aí, né? Primeiro, a questão de construção de uma visão de futuro de interesse comum. Ele não adiantava ele dizer, olha, minha visão de futuro é destruir o César lá, que ele tinha uma pirimba lá com o César, né? Ninguém ia topar isso, pô. Agora, na hora que ele colocou uma visão de futuro que era comum a todos, né, que é sobreviver, opa, e ele atendeu a todo mundo, né? Ele não podia botar ali uma visão de futuro. Daí a diferença da liderança, né? Cada um ali estava querendo salvar sua pele, né? Ele estava querendo salvar sua pele para ter a vingança dele. Mas aí ele sacou essa questão da visão comum. Se quiserem sobreviver... Professor. Né? Oi, fala. Não, no início tem aqueles que tentam individualmente, né, mas fracassam, né? Sim. Aí eu acho que também fortalece a ideia. Então acontece o seguinte, aí é um outro ponto interessante que você levantou, porque é o seguinte, você vê que tem uma cena ali, no meio tem aquele bloquinho deles ali, e tem uns gatos pingados ali fora, né? Assim, meio... Esses aqui morrem, né? Então, em todo processo de mudança, tem uma regrinha, né? 20, 60, 20. Em todo processo de mudança, normalmente acontece isso, né? Quando há um processo de mudança, tem 20% que é a favor da mudança. Então, na hora que ele propôs a mudança, 20% engajaram ali, tanto que ele pegou um aliado. Quem que já trabalhou comigo no Exército? Eu trabalhei em Vindobona. Opa, então serve, está contratado, né? Então, porque ele já tinha, obviamente, uma experiência, né, em táticas e técnicas de guerra. Então, 20% topa. Os outros 60% fica na coluna do meio, fica sem saber se vai ou não vai, né? E 20% normalmente é contra. Não interessa o que o cara está propondo, ele é contra, né? Então, normalmente o que ocorre é isso. Quando você, num processo de mudança, você tem os 20 que é a favor, 20 que é contra e 60 na coluna do meio, aonde você tem que atuar para mudar? Nos 20 a favor, nos 20 contra ou nos 60 da coluna do meio? Os 60? Não sei. O que vocês acham? O que a turma acha aí? Pode colocar no... Eu acho que mudar os contra. Eu acho que mudar. Pode falar. Eu acho que é mais fácil tentar convencer parte dos 60. 60. Quem mais acha 60? Quem mais? 60 também. Eu acho 60 também. 60 também? 60. 60. A maioria 60. 60%. Não, professor, eu acho que se ele conseguir convencer e trabalhar melhor os 20, esses 20 vão conseguir multiplicar a ideia para os demais, não? Os 20 que é a favor. Os 20 Isso, contra. ele focar no 20 nos a favores para que esses influenciem os demais. Tá, pode criar um efeito multiplicador aí, né? Isso. Tá. Então, é isso mesmo. Quer dizer, o que acontece é assim, num processo de mudança, os que são a favor são a favor. Esses já vão atuar espontaneamente no processo de ir naquela direção, né? O foco principal são os indecisos, né? Estão na coluna do meio, 60%. Na hora que eu conseguir aqui 51%, o resto vem fácil. E sempre vai ficar um restinho aqui.
de uns 5%, né? Um restício aí que é conta. Esse não adianta, esse vai ser conta sempre, né? O que pintar, ele é contra. Então, esse não tem jeito. Então, a gente tem que atuar no coluna do meio, 60%, né? Porque os 20% a favor já é a favor, esse já vai te ajudar de fato, né? Então, aqui, nesse pequeno trecho, a gente conseguiu ver todos esses elementos, né? Da construção de uma estratégia. Tanto que o que recrutou lá os gladiadores, aquele velho, né, que estava, um senhor, né, cabelo branco e tal, que estava assistindo, alguém falou para ele, eles vão morrer todos, né, e tal, e surpreendentemente eles sobreviveram, né? Então, por conta de uma estratégia bem montada, né? E aí tem um ponto também no início, não sei se vocês lembram, né? Mas ele fez um processo, que é o processo que a gente vai fazer a seguir, que é um processo de cenarização. O que é a cenarização? É montar um cenário. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que montar um cenário. Qual é o mais provável de acontecer? E aí ele montou o cenário. O que ele falou? Olha, independente do que saia desses portões, se nós ficarmos juntos, poderemos sobreviver. Quando ele falou independente do que saia dos portões, obviamente que ele montou um cenário de que alguma coisa ia sair dos portões e atacar o grupo, né? Então, essa cenarização é importante, porque se todo mundo ficasse ali no meio achando que não ia acontecer nada, ninguém ia se preparar, né? Então, ele montou um cenário de que ia acontecer algo e o que quer que aconteça que saia dos portões, ele iria se preparar, eles ficando juntos tinham mais chance. Esse caso é bem interessante porque ele é bem compacto, né? E relaciona bem ao ponto aí que a gente quer abordar. Deixa eu só voltar aqui. Bom, agora vamos voltar ao nosso case, né? Cadê o case? Sumiu. Tem que abrir ele de novo aqui. Deixa eu compartilhar. Espera aí só um minutinho. Eu vou voltar ao nosso arquivo, que é o Word, né? Que a gente estava... tá aqui. O Word que a gente estava exatamente fazendo uso. E depois eu vou dar um tempinho para passar um outro vídeo. Eu não vou passar 2 a seguir, porque o pessoal vai dormir, entendeu? Depois do almoço é um problema sério. Cadê? Opa, peraí, não estou compartilhando. Vou compartilhar aqui. Está todo mundo aí, pessoal? Já tem gente dormindo aí do outro lado. Que a gente não vê a carinha de vocês. Estamos aqui. Dá uma aflição danada aqui. Olha só, vocês já responderam o assunto aqui como consultor, né? Uma resposta aqui mais legal aqui que eu achei, essa aqui, ó, de definir as estratégias, conectar com os demais itens, né? Então, é naquela linha dos princípios, tá? Então, vou marcar aqui com amarelo. O organograma, ele deve vir depois, porque o organograma, você define quem pode o quê. Você só define o organograma depois que você montar processo, depois que você montar quais são os objetivos estratégicos, aí que você monta o organograma. Ele não vem no início, né? Ele vem mais para o final, tá? A certificação é um ponto que foi colocado também, que não se deve colocar de imediato, porque você não tem clareza dos objetivos, né, das estratégias, do negócio, né? E a certificação você pode ser induzido, né, a querer, por exemplo, eu vou então ter que investir para certificar. Não sei. Você precisa ter a certificação para concorrer no mercado internacional, mas não necessariamente você tem que gastar dinheiro com isso. Você pode fazer uma parceria com alguma outra empresa que tenha a certificação, concorrer
e entrar com um pessoal técnico. Então, isso é uma questão aí que você tem que avaliar também, tá? Então, no primeiro momento, nada de coisas, como é que se diz? Para executar coisas, mais para planejar, né? O negócio restrito e o abrangente, eu mandei aí um arquivo que a gente escreveu alguns itens sobre isso, que vocês falaram, então está escrito também. A questão da visão e da missão, né? Eu vou dar um tempinho agora para vocês falarem um pouquinho da visão, né? Podem escrever no chat que eu vou copiando aqui a visão que vocês colocarem, né? O importante também é assim, isso vale para a gente, né? Qual é a visão de futuro sua, né? Quem tem uma visão para daqui a 5 anos? Quem tem 5 anos? Quem tem? Olha, daqui a 5 anos eu quero estar nessa posição ou nessa condição. Tem alguém? Maria Emília tem ou não tem? Tem, Maria? Mais ou menos, né? As coisas estão meio incertas aí, principalmente com essa questão. É tudo incerto, né? A gente não sabe de nada, né? Mas um alvo mais ou menos você tem, né? Ou sim, não? alguns planos com certeza. Se vai dar certo... Se vai dar certo é outro problema, né? Outra história, né? Quem mais tem aí uma visão de futuro? O meu objetivo eu montei para 15, na verdade. Montou para 15? Ótimo. E tá bem claro na tua cabeça o que é? Sim. Pode dizer ou não? Oi? Pode dizer qual é? É uma coisa curta ou longa? É uma coisa longa. Tá certo. Não, tudo bem. Mas o interessante da visão de futuro pessoal também é você conseguir transformar em uma coisa curta e poder dizer, né? Porque com isso outras pessoas podem te atrapalhar ou ajudar, você que tem que dar uma peneirada nisso, né? Então eu me lembro em 94, né? Eu ainda estava na Petrobras ainda. Aí eu estudando esses negócios todos, né? Aí eu montei uma visão, né? Uma visão de futuro a visão foi a seguinte: independer do salário da Petrobras, né? Eu estava lá como funcionário e tal, né? Mas eu queria uma coisa que eu não precisasse depender daquele salário, né? E, obviamente, com isso eu tive que construir uma carreira em paralelo. Uma visão curta, né? Quero independer do salário, tá certo? Obviamente, com qualidade de vida, etc. e tal, né? Agora, cada um tem a sua visão, né? Isso foi em 94, né? Então, de 94 para cá, pô, tem chão, né? Tem quase 20 e poucos anos, né? Então, é um caminho longo. Então, assim, a gente tem que construir agora uma visão. Graças a essa visão, olha só que interessante, né? Graças a essa visão, eu acabei indo fazer mestrado na época, né? Eu tinha um MBA, fui fazer o mestrado e o doutorado depois, o pós-doutorado. Mas por quê? Porque para a carreira que eu queria, eu via que era necessário ter o mestrado e doutorado, né? Que é a docência, né? Então, consultoria e docência, mais docência. Aí você tem que construir sua carreira. Pô, eu quero atuar na docência depois, né? Então, ok, então você vai ter que construir uma carreira, você vai ter que fazer um MBA, depois um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí vai, né? Vai ter que ficar estudando a vida toda. Então, assim, e a outra questão também, eu não gostava muito, né? Aí não sei quem gosta, né? Mas eu não gostava muito de ter chefe, né? Eu não conseguia assim, obviamente, se for um cara inteligente, um cara que, porra, quer crescer junto, etc., aí é legal. Mas se você pega um que não te ajuda muito, aí já fica mais complicado. Então, tem essa coisa também, né? Eu gostava de ter o meu horário, né? Então, essa questão de independer e ter o seu horário, hoje eu estou afim, vou
programar, vou dar aula hoje ou no outro sábado, legal. Mas é porque eu quero fazer, né? Não é uma coisa assim, eu estou fazendo porque, pô, tem que fazer. Não, eu podia não fazer também. Então, isso não tem preço. Para mim, isso é um negócio assim que não tem preço, né? A liberdade de você fazer o que você prefere fazer ou está a fim de fazer naquele momento. Obviamente que tem o lado bom e o ruim, né? Como tudo na vida, né? Você tem que ter muito mais disciplina, etc. Tem gente que não se adapta mais muito a isso, e aí vai. Mas 5 anos, tem aí 2, eu acho que tem, né? Um tem de 15 anos, outra Maria Emília, se não me engano, tem de 5, mais ninguém tem? 5, nada? 3 anos, vamos reduzir então. 3. Eu tenho uns 3, professor, 3. mas 10? é só parte. Tem de quantos, desculpa? 3. 3 anos, pronto, já tem de 3 anos, já tá de bom tamanho. 3 anos, hoje em dia, né, tudo está mudando muito rápido, tá legal. Quem mais tem de 3 aí? Carolina? Eu, professor, também tenho de 3. Beleza. 3, tem mais alguém? Mais alguém com 3? Nada? O pessoal tá quieto, não sei se não tem, ou tá quieto. 3, 1 ano, 1 ano. 1 ano não é possível, tem 1 ano não. Acabar o MBA, pô. Um ano a gente tem. Um ano? Isso aqui é com certeza. 1 ano todo mundo. Todo mundo tem? Não sei, tem gente que pode não ter, pô. A vacina do corona, é meu plano de 1 ano. Se livrar do corona. Aliás, uma coisa que eu aprendi, viu? Toda ameaça transformar em oportunidade, né? Então, o corona é uma baita de uma ameaça, né? Mas também é uma baita de uma oportunidade, né? Porque a gente vai ter que se reinventar nessa pandemia toda aí, né? E, na verdade, é uma ameaça, sem dúvida, né? Mas se a gente conseguir transformar essa ameaça em oportunidade, pô, é o melhor dos mundos, né? Obviamente que não é muito agradável, né? Porque a gente sai da área de conforto, né? E, obviamente, que isso não é muito bom, né? É meio desagradável, mas é um desafio, né? É um desafio aí. Muito bem, 1 ano todos têm. Daqui a 4 horas, alguém tem algum objetivo futuro de 4 horas? Terminar a aula? Terminar a aula. Tomar um café de tarde, né? Muito bem. Então, olha só, pessoal, é importante que vocês tenham uma visão de futuro, né? Tem o vídeo, o melhor hora é agora de passar. Ele são 20 minutos, é um pouquinho, né? Coisa, mas eu acho que vale a pena a gente passar o vídeo. Ele explica um pouco da visão de futuro para vocês, né? Para quem já viu, ótimo, né? Mas não sei, acho que a maioria não deve ter visto esse vídeo. Voltando aqui ao nosso... Conseguiram assistir decentemente? Por conta da internet, às vezes não fica tão bom, né? Como é que ficou aí? Deu pra ver, sim. Ficou bom. Pra mim foi aqui. Deu sim. É porque eu vi que um ou outro saía, entrava aí da sala, não sei, talvez fosse por causa da internet, né? Acredito. Minha internet está um pouco ruim, tá caindo e voltando. Eu notei aqui. Bom, de toda forma vai estar gravado, né? E vocês podem assistir depois com mais calma. Bom, a visão de futuro, o que é importante, então, nesse caso dessa empresa, né? Considerar o negócio abrangente, né? Nessa visão de futuro, e ter um tempo, que normalmente a pessoa esquece do prazo, né? Em quanto tempo a gente vai atingir essa visão de futuro. Então, eu vou deixar esse trabalho aqui para vocês fazerem em grupo, né? Nesses grupos que vocês montaram. Tem 2 ou 3 grupos agora? Como é que está o negócio aí? Como é que está o placar aí? Leonardo? São 2 grupos. Tá bom. Eu acho mais produtivo agora vocês pensarem um pouquinho, né? Nessas definições
para montar esse trabalho aqui e a gente comenta depois de montado, tá? Sendo 2 grupos é até mais fácil, pelo menos para mim, né? Porque eu vou corrigir 2 trabalhos, né? Se tivesse mais grupos, seriam mais. Bom, a questão dos valores. Qual é a jogada aqui da questão dos valores? É definir os stakeholders, ou os principais interessados, que nós já vimos, né? Clientes, né? E aí vai, né? Clientes, acionistas, fornecedores, né? E aí vai, vou botar 3 pontinhos aqui. E para cada um deles, vocês vão definir uma palavra-chave aqui, que é a forma como vocês vão se relacionar, né? Vamos supor aqui, lucratividade. Seja um valor, né? Professor, sua tela não está aparecendo, não. Não sei se você... Desculpa. Puxa vida. Caramba. Eu botei aqui para compartilhar e não completei. Não foi possível compartilhar a tela. Ocorreu um erro. O que houve? Espera aí. Agora está compartilhando ou não? Não, né? Espera aí. Não. Espera aí, Ainda não. Deu um tilt aqui. Eu já sei o que foi. É que eu estava compartilhando o vídeo e agora é que eu estou compartilhando a minha tela toda. Bom, aqui, voltou, né? Retomando aqui, só para lembrar, então. Ó, na visão, vocês vão, a partir do negócio abrangente, né? E definir um tempo, e quanto tempo isso vai acontecer. Isso na visão. Na missão, são aqueles elementos que a gente já conversou, né? Cliente, produto, serviço, abrangência territorial, né? Aí monta a frase. Aqui é definir os stakeholders para cada um definir a forma como você vai lidar com eles, né? Nesse caso aqui, acionista, lucratividade, cliente, qualidade, aí vocês definem, tá? Aqui são apenas ideias. Bom, aí depois vem as políticas. As políticas são as práticas de gestão. Aí vocês podem definir algumas práticas, né? Que vocês considerem importantes, né? Compartilhamento do conhecimento, né? Uma prática, né? Aliás, nessa empresa aí, só com a ação de compartilhar a base de rotinas desenvolvidas pelos programadores, já se houve um ganho ali de 20% a quase 30%, né, de redução de custo. Porque os programadores lá, eles tinham a cultura de cada um desenvolver a sua rotina, né, e ficava com você, não compartilhava, não. Aí o outro ia fazer a mesma rotina, tinha que desenvolver tudo de novo. Puxa, isso aí é uma trabalheira danada, né? Então, eles montaram uma base de dados de rotinas, né, comuns para eles utilizarem, tá? Isso já houve um grande ganho. Bom, vamos para a próxima etapa, né? É a parte da cenarização. A cenarização é um momento em que você, aquele dos gladiadores, né? Ele olhou e viu o que poderia acontecer. Nós temos, normalmente, 3 tipos de cenário. Alguns classificam dessa forma aqui, o mais provável, o possível, o improvável, outros como o realista, o otimista e o pessimista, né? Eu acho melhor esse jeitão aqui, porque aqui ele explica, né? A gente dá a chance de ocorrer. Não quer dizer que vai ocorrer, mas tem mais chance de ocorrer. E aí, na cenarização, nós dividimos nesses blocos: dimensão governamental, econômico de mercado, demográfico e cultural, e tecnológico e ecológico. Para cada dimensão dessa, nós
Identificamos alguns fatores, aí a seguir, ó, eu dou exemplo de alguns fatores para vocês usarem, não preciso usar exatamente esse, né? Mas podem ser esses aí. Então, fatores governamentais, sugestões de itens estão aqui, fatores econômicos de mercado estão aqui, e aí vai, tá? Aqui no exemplo que eu já deixei aqui, incentivos fiscais é um fator governamental. Qual é a probabilidade ou mais provável de ocorrer nesse caso dessa empresa? É uma empresa de tecnologia, né? A gente pode predizer que, olha, a mais provável de acontecer nesse caso é manter manutenção dos incentivos. Manutenção dos incentivos fiscais. O que é possível de acontecer? Redução. Estou estimando aqui, tá, pessoal? Depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente chega nessas predições aí. Redução dos incentivos. Aí você pode até dizer, não, vou reduzir os incentivos fiscais em 50%, por exemplo, né? E aqui é eliminação. Eliminação, por exemplo, tá, pessoal? Eliminação dos incentivos. Bom, então, cada fator desse que eu identifico no governamental, no econômico de mercado, no demográfico e no tecnológico, vem da onde isso? De onde vem essa história? Nós temos que coletar essa informação de especialistas e uma das formas é você fazer usando a metodologia Delphi ou Delphi, que é uma metodologia em que você identifica de 12 a 25 especialistas, no máximo, por tema, né? Governamental. Considerar 12 especialistas. Identifica esses especialistas. Pode ser dentro da empresa, fora da empresa, né? E aí você coloca a questão, problema para eles. Olha, o que pode acontecer no mercado nos próximos 5 anos, se a minha visão de futuro for 5 anos, né? Em relação a esse negócio. Que negócio? O negócio abrangente que a gente definiu para a empresa, tá? Aí os especialistas vão responder, olha, eu acho que com relação ao governamental deve haver uma manutenção dos incentivos fiscais, com relação à inovação, uso de tecnologia, e aí eles vão dar várias dicas, né? Várias sugestões do que pode acontecer. Bom, aí o sujeito que está consolidando essa história vai pegar toda essa informação dos especialistas e vai traduzir isso em perguntas estruturadas, né? Então, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu sair aqui dessa compartilhamento, que às vezes eu tenho mais facilidade em explicar. Ops, peraí, aqui. Eu tenho mais fácil, às vezes, a gente explicar desenhando. Então, vamos lá. Esse caso aí da visão de futuro funciona do seguinte modo. Nós temos fatores governamentais. Governo. Tá certo? É um cenário. Depois, fatores econômicos e de mercado. De mercado. É outro cenário possível. Para, vou botar aqui em cima, hein? O negócio abrangente. Então, vamos supor que você colocou lá que o negócio abrangente é consultoria na área de tecnologia. Então, para consultoria na área de tecnologia, fator de governo, quais são os fatores que podem impactar esse negócio, influenciar, né?
pode ser legislação, incentivo fiscal, o que é, né? Aí você vai levantar isso aí. Outros fatores aqui, o terceiro bloco, fatores demográficos e culturais. Então, que fatores são esses? Né? Faixa etária, público mais exigente, o que é isso, né? E outros fatores são os tecnológicos e ecológicos. Então, é o quarto bloco, né? Bom, para cada bloco desse, você vai ter um conjunto de especialistas, tá? Esses fatores, a gente chama de fatores exógenos. Porque a gente não tem controle, são fatores externos, né, ao nosso negócio. Onde entra o nosso negócio nessa história aqui? O nosso negócio está aqui no meio. Nós estamos aqui nos concorrentes. E a nossa empresa está aqui, XPTO, né? Ela tem um conjunto de compradores, né? E um conjunto de fornecedores, tá certo? E essa turma toda, essa cadeia de valor aí, ela está no meio desse ambiente, onde tem fator de governo, fatores econômicos de mercado, cultura demográfico e tecnológico. Além disso, tem o que nós temos aqui? Os novos entrantes, né? Novos entrantes e os substitutos. Então, tudo isso está rodando dinamicamente no mercado, né? E, para começo de conversa, a gente tem que identificar esses elementos. Esse e esse, que a gente não tem controle, não é? A partir de mapear, então, desse mapeamento dos fatores, nós vamos, então, botar aquela tabelinha, né, que a gente estava falando. Os mais prováveis, vamos considerar aqui 80% de chance de acontecer, os possíveis com 60% de chance, né? E os improváveis. Cada empresa faz de um jeito, tá, pessoal? Tem empresa que faz com base no otimista, pessimista e realista. A depender da empresa faz por linha de governo. Olha, em 2000, me lembro que a gente tinha feito, olha, se vencer o fulano, a estratégia nossa é essa. Se vencer o Beltrano, a estratégia é essa daqui. Muda, é outra estratégia, né? É outro cenário, né? E o cenário implica numa outra estratégia. E aí, montado esses fatores, né? Que aí nós montamos aqui o governamental, os econômicos de mercado e os demográficos e culturais e os tecnológicos, né? Tecnológicos e ecológicos. Bom, isso feito, nós vamos ter aqui o que pode acontecer. Fator 1. O fator 1 é incentivo fiscal. Fator 2. Fator 2 é legislação. Fator econômico. Fator 1, econômico. Oferta de profissionais no mercado. Qual a probabilidade? É aumentar ou diminuir essa oferta? Econômico de mercado. Pode ser um fator 2 aqui.
taxas de juros bancários, vai aumentar ou vai diminuir essa taxa, né? Demográfico, faixa etária, né? Fator 1, faixa etária e público, né? Qual a probabilidade? Faixa etária aumentar, o público mais exigente, o que vai acontecer, né? Tecnológicos, também, mesma coisa. Aí monta os fatores aqui, certo? Montou os fatores e as probabilidades de ocorrência, né? Fatores e probabilidade de ocorrência. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que adotar um. Olha, vamos adotar esse aqui, por exemplo. Vamos adotar esse aqui. Ao adotar essa coluna aqui, de mais prováveis, como é um fator externo, ó, lembra que é externo, tá vendo? Ó, é externo a empresa está aqui. Então, se é externo à empresa, ou é uma ameaça, tá certo? À empresa, ou é uma oportunidade. Então, nós já vamos começar a classificar por aí. Identificamos o fator, incentivos fiscais. Vamos supor, o incentivo fiscal é redução dos incentivos fiscais. Isso é uma ameaça ou oportunidade? Bom, para a gente pode ser uma ameaça, né? Ou oportunidade, depende, né? Então, nós vamos ter que classificar isso aqui. Como é que nós chegamos nesses números aqui? Aí, uma das técnicas é essa metodologia Delphi. Delphi ou Delphi, né? Como é que funciona isso? Primeira etapa, questão ampla. Questão ampla, abrangente, né? Focando o quê? O negócio da empresa. O negócio abrangente. Por isso que é importante definir qual é o negócio da empresa. Baseado nesse negócio abrangente, os especialistas respondem. Vão responder. Respondem, né? Então, essa aqui é a primeira etapa. Feita a primeira etapa, vai para a segunda etapa. A segunda etapa, questões estruturadas. O que é isso? Olha, baseada numa afirmativa do especialista, eu transformo aquilo numa questão de ou falso ou verdadeiro, ou de probabilidade de ocorrência, né? Então, eu já boto lá, questão 1, é verdade que vai ter incentivos fiscais? Qual a chance disso acontecer? Aí vai perguntando de forma mais direta, né? Aquilo que ele respondeu, você transforma em... Ele respondeu de forma textual. Aí você transforma em pergunta. Segunda rodada. Terceira rodada. E última. Terceira etapa. Você vai buscar validar com ele o que for consenso. Tá certo? Aquilo que for consensual, você vai buscar consolidar. E desse consenso aqui, né, vai sair o quê? Vai sair esse resultado aqui. Tá claro, pessoal? Então, o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, que é nesse estudo de caso? Vocês vão pegar o negócio abrangente, vamos supor que nesse caso seja consultoria ou desenvolvimento de sistema de uma forma abrangente, aí depende do negócio abrangente que vocês definirem, e vão montar essas colunas. Basta colocar 2 ou 3 no máximo, né? No mínimo 2, no máximo 3 fatores. Esses fatores que vocês colocarem nessa tabela, vocês depois vão considerar uma das colunas, né, como o cenário que vocês vão adotar. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida até aí? Pergunta.
Pergunta Leonardo, que é o nosso representante, mora aí. Está ouvindo, Carolina? Eu acho que ficou claro, professor. Tá claro? Tá bom. Tá. Tudo gravado também, tá, pessoal? Depois vocês podem assistir com calma. Muito bem, feito, então, o cenário, tá certo? Eu vou deixar para vocês fazerem também os cenários. E aí, nós vamos começar hoje a questão das estratégias. Aonde a gente vai terminar a aula de hoje, pessoal? Nós vamos terminar a aula de hoje aqui, ó. Vamos definir esses pontos fortes, pontos fracos e chegar até esse ponto aqui das estratégias, tá? Essa é a meta nossa hoje, tá? Acho que não está aparecendo, não, professor. Está aparecendo o quadro. Ah, desculpa, eu mudei de negócio e não mudei aqui. Pô, brincadeira, viu? Esse pessoal. Também, né? A gente é muito rápido aqui no negócio, não consegue mudar. Peraí. Aqui é 2 computadores aí, né? Quer mudar, né? Bom, o que nós pretendemos fazer, pessoal? Vamos focar agora nessa questão aqui seguinte. Definiu o cenário, tá certo? Aí vamos considerar, deixa ele guardadinho lá, tá? Eu vou pedir só o seguinte, que na próxima aula, né, se vocês já tiverem o cenário, já ajuda, né? Porque aí já caminhamos até esse ponto aqui. Daqui em diante, nós vamos começar a trabalhar a questão de identificação desse conjunto, né? Eu peguei aqui uma XPTO, que é a nossa empresa, né? E tem aqui os concorrentes dela, né? E nesses concorrentes, nós temos aí... Vou botar aqui um vermelho, pronto. Nos concorrentes, nós vamos ter o quê? Ou ameaça ou oportunidade. E na nossa empresa, normalmente, força ou fraqueza. Até eu deixei aqui já alguns engatilhados, eu não deveria ter deixado assim. Eu vou deixar sem nada, né? Porque depois vocês vão fazer, tá? É óbvio que vocês já viram, aí não tem graça nenhuma, né? Só tem a resposta aqui, pelo menos uma, né? Então, o que acontece? Só para exercício, né? Sempre quando vier nesse diagnóstico, algo da XPTO, normalmente ou é força ou é fraqueza, tá certo? Ou é força ou fraqueza. Quando é interno, é força ou fraqueza. Quando é externo, ameaça e oportunidade, tá certo? Então, a lógica é essa. Então, nesse modelinho que já está aí, você vê aqui, ó, deseja ampliar a atuação no Brasil e Estados Unidos. Isso é o quê? É uma ameaça, oportunidade, força ou fraqueza? Apesar que já estava aí, né? Mas não sei se vocês viram, de repente passou batido, não viu? Tenho chance de perguntar. O que vocês acham, pessoal? Oportunidade. Pode ser oportunidade, pode ser força, pode ser fraqueza ou pode ser ameaça. Então, pode ser. Quando é interno, sempre vai ser ou é força ou fraqueza. Sempre. Tá certo? Então, como o desejo de ampliar a atuação no Brasil e Estados Unidos, como é um desejo da XPTO, a gente pode colocar do seguinte modo, que isso é uma força, porque é algo interno, ela quer, né? Então é uma força. Ao mesmo tempo, aqui, força, ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade, né? Porque eu tenho desejo, porque eu estou vislumbrando algo externo que está me facilitando isso, né? Então, eu posso tratar isso como oportunidade também, tá? Não tem problema nenhum. Mas ele, inicialmente, é uma força, tá? Inicialmente, é uma força, por quê?
porque ele é interno. Ele é interno. Vou botar pretinho. Ele é interno, então é força, tá? Baixo investimento em P&D, o que é isso? Fraqueza, porque é interno, né? É interno, é fraqueza. Então é interno, fraqueza. Interno, fraqueza. Esse aqui, da YPTO, aumento de 5% do investimento em P&D. O que é isso? Força, fraqueza, ameaça, oportunidade. Ameaça? Ameaça. Porque é externo, tá certo? Então, sendo externo, é ameaça. Muito bem. Vou botar aqui. Tá. Esse aqui, aumento de 10% no investimento em P&D, a ZPTO, o que é isso? Ameaça. Ameaça também, né? Então, tá aqui como ameaça. Ameaça. Bom, depois o ZPTO, novo CEO considerado altamente empreendedor, o que é isso? Ameaça. Ameaça, é externo, né? É ameaça. E assim vai, tá certo? A gente vai marcando todos que forem força e fraqueza, ameaça, oportunidade. ênfase no mercado, na imagem e no mercado americano. Isso é o quê? O que vocês acham aí? Câmbio? Alô, alô? Flávio? Ameaça. Ameaça. Ameaça? Beleza. Ameaça. Então, aqui é ameaça. Tá certo. E assim vai, tá? Esse aqui, baixo investimento, é fraqueza, já falamos, né? Reorganização em área de projeto com redução de empregados. O que é isso, hein, pessoal? Isso é força, fraqueza, ameaça, oportunidade. Quem é que vai falar aí agora? Carolina. Ameaça? É ameaça, né? É ameaça. E pode ser também o quê? Oportunidade? Oportunidade, né? Porque eu estou com redução de empregados aí nessa empresa. Reorganizando, ele está me ameaçando. Mas quando ele reduz o número de empregados, ele está liberando gente para o mercado. Se eu precisar de gente especializada, é uma oportunidade para eu pegar essa turma, né? Então, pode ser uma ameaça e uma oportunidade. Tá certo? Admissão de novos funcionários para o escritório de Campinas. Em Campinas, o que é isso? Tipicamente, é o quê? Vamos lá. Ameaça. Ameaça. Né? Ameaça. Beleza. Opa, aqui errado aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, estamos caminhando com várias, né? Implantação da área de gestão de processos de negócio na XPTO. O que é isso? Diego? Força. Oportunidade. Oportunidade? Alguém falou aí? Oportunidade? Se for externo, alguma coisa externa, que a gente tem aproveitando algo externo, seria oportunidade. Se for só dentro da empresa, é só força, não é oportunidade, tá? Se for algo, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho, é normal, né? Porque parece que a gente está implementando por uma oportunidade que está sendo oferecida no mercado, mas, na verdade, como está sendo feito dentro da empresa, essa implantação constitui, né, uma força. Pode ser uma força fraquinha no início, né, mas vai virar uma força, de repente, maior. Aí a gente vai medir essa intensidade depois. Campanha de marketing pela internet. Esse caso aqui, eu já até botei aqui, ó, o outro grupo falou força também, né? Todos concordam que é força ou alguém discorda? Sim, concordo. Tem, né? Concordo. Aqui, campanha de marketing via internet. Ó, da YPTO, tá como ameaça. Tá beleza? Ameaça, tá bom? Pode ser outra coisa.
tá bom só ameaça? Por enquanto, tá bom, né? Aqui, campanha de marketing em São Paulo e Rio de Janeiro, ameaça. Pode ser algum desses casos que não seja nada, viu? Porque, por exemplo, vamos supor que a XPTO está focado só no mercado de Campinas. Essa empresa está fazendo marketing São Paulo e Rio. Pode ser que ela não seja nem nada, né? Nem ameaça, nem oportunidade, tá? A princípio, vamos botar ameaça, mas pode ser que não seja nada, porque eu não estou atuando nesse mercado. E aí vai indo, tá bom? A gente vai marcando o restante aqui. Bom, o que eu vou precisar fazer? Eu vou dar um tempo agora, a gente vai dar mais um intervalo, e depois o que eu vou precisar ver com vocês? Que vocês pensem aqui nessas questões do que é ameaça, oportunidade, já está grifado alguns aqui, pode vocês, de repente, discordar de algum, eu vou deixar aqui na tela, tá? Assim, ó, vou deixar assim bem, né? Opa, aí. E o que acontece? A gente vai retomar, aí com base nessas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Nós vamos identificar aonde a empresa se encontra, tá? Que é o próximo passo que nós vamos ter que destrinchar. Aonde ela está e como nós vamos mudar essa empresa de posicionamento estratégico, com base nessa análise. Tá bom? Eu vou dar um tempo aqui, são 10 para as 4, 10 para as 4, 15h49, 10 para as 4, 4h20, pode ser, pessoal? 4h20? Beleza. Retomando, pegar um cafezinho aí e tal. Uhum. Ok. Beleza? Eu vou dar um som, eu vou deixar a tela como tá e vou só silenciar aqui o som em algum lugar. Acho que é aqui, né? Peraí. Aqui.